Yasmin, você está espantada que se sou eu, é? Só tirei a barba, eu fiquei um pouco mais jovem e bem mais magro, eu diria, né? Não, é porque eu pensava que era outra pessoa, tá? Que outro professor me mandou um link, sabe? Da... Ah, sim. E é porque eu também realmente Ah, pensava que era outra pessoa. Eu fiquei, nossa, professor já agora? é porque quem mandou o link foi o Carlos Vitor, né? Quem mandou o link foi o Carlos Vitor. É, Mas exatamente, foi ele mesmo. o mais interessante era que alguém mandasse mesmo. É que assim que eu vi, eu já entrei aqui, né? Já para ficar aqui, eu já ia mandar quando ele havia mandado. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, eu quero até pedir desculpas com vocês, porque eu particularmente me faltou na memória, até mesmo pelo fato de eu estar corrigindo as provas de vocês, mas isso não é desculpa, tá? Eu não coloquei essa atividade no Google Sala de Aula, tá? Então, assim, quem não enviou ela, né? Eu recebi até de algumas pessoas agora. Quem não enviou, eu vou deixar o prazo até sexta, tá? Quem já enviou, não se sinta frustrado pelo seu esforço, tá certo? Quem já fez, né? Não precisa se sentir frustrado. Apenas a gente faz, eu coloco a atividade hoje e eu deixo o prazo para próxima sexta-feira, né? No caso, sexta-feira, dia 10, né? O Dia que eu tava 6. falando daquela crônica, Eu estou falando, minha querida, da atividade, deixa eu abrir aqui o livro, da página 148 e 149, tá? ah tá, Você fez? Abra o seu livro, verifique. Que eu tinha passado ela. Até eu recebi de uma pessoa, agora 12h40, realmente eu tinha passado, mas eu não tinha colocado no Google Sala de Aula, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Eu estava tão concentrado em corrigir as redações que isso acabou, esse pequeno detalhe acabou passando despercebido por mim. tudo bem, sem problemas, tá bom? Por sinal, eu queria até trocar de câmera, porque essa daqui tá, eu acho tão ruim. O problema é que a outra chia. Mas vamos lá. Acho que aqui dá sim. Bom, de todo modo, a gente vai reler as questões, tá bom? Dá uma leve norteada. Isabelle Ferreira, quer falar alguma coisa? Sim, eu vi, minha querida, eu recebi de você. Você mandou pelo WhatsApp, né? Bom, pessoal, as deixa eu ver, 11 pessoas presentes, por gentileza, coloquem os nomes de vocês. Já estamos gravando, tá? Podem pôr os nomes de vocês. Enquanto isso, vamos para a página 148, dar uma relida nas questões, vai para manter a cabeça de vocês fresca, e a gente vai entrar em outro, em outro assunto, né? Nos processos de independência, né? Todo mundo, pessoal. Um, dois, três, só 4 pessoas puseram o nome. Faltam mais 7 pessoas. Vamos lá, pessoal. Coloquem o nome. As outras 2 pessoas, por gentileza, botem o nome. Vamos lá. Durante os séculos 17 e 18, o Brasil foi palco de motins, conspirações, revoltas e rebeliões. A Inconfidência Mineira é uma das expressões mais contundentes desse período. Em relação a esse período, assinale a alternativa correta. Letra A. O movimento Inconfidente contra a metrópole manifestou-se em um momento em que o próprio Estado português afrouxava seu poderio econômico e político sobre a colônia.
ou houve repressão. Eu pedi para vocês prestarem bastante atenção aqui nessa questão e eu vou tornar a repetir, tá certo? Que ela traz uma grande pegadinha. Não estava enviando por causa da internet. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu sei que a internet não vai colaborar hoje. Inclusive, eu já peço desculpas adiantado caso a minha internet caia também, porque ela é boa até certo ponto. Mas com o clima ruim, ela cai de uma vez, não vai dar nem para avisar. Houve repressão de. Oi? Puxa vida, Carolina, tá cortando o teu áudio. Escreve, tá? Escreve. Hoje vai ser um dia daqueles. Professor? Oi? Meu Deus. Gente, saiu muita gente agora. Você consegue falar, Carolina? Vocês estão me ouvindo? Yasmin, você está me ouvindo? Yasmin, está ouvindo? Estão só você e o Roger aqui. Oxe. Está ouvindo também, né? Então, a gente saíram 9 pessoas. Deixa eu só me orientar aqui com o Roberto, tá? Rapidinho, rapidinho. Gente, a internet de vocês caíram também. Saíram 9 pessoas de uma vez, Guilherme. Professor, eu saí porque a coisa da energia caiu 2 vezes ainda, não foi nenhuma, foi 2. Só não caiu da Yasmin e do Roger. Bom, vamos lá, vamos enfrentar. Opa, até a minha tá travando agora. Né? Olha aí. Bom, vamos lá. Eu parei na ADA 1, né? A 2. Houve repressão da corte portuguesa como resposta aos protestos contra a instalação das casas de fundição, onde o ouro deveria ser quintado e transformado em barras. Muita atenção nessa A, nessa B e nessa C, tá certo? A, B e C gera uma grande dúvida, mas você tem que ler com calma, tá bom? Inclusive, eu queria que a Isabelle estivesse aqui para ouvir isso também. Vocês três que estão aqui em sala, vocês confirmem para mim que vocês estão ouvindo bem, tá certo? Eu tô ouvindo bem. Só não tô mais por causa da chuva aqui, né?
Tá bem, tá bem. Ah, gente, que tristeza. Bom, falei o principal da 1, vou para 2. A transmigração da família real portuguesa para o Brasil em 1808 repercutiu de forma significativa no que se refere à participação do Brasil no mercado mundial, porque organizou uma legislação visando a contenção das importações de artigos supérfluos naquela época. Olha, eu vou resumir aqui para que a questão não fique muito cansativa, né? A questão tem uns itens muito grandes. Eu queria que vocês se lembrassem, falando da segunda questão, se lembrassem que quando a família real veio para o Brasil, né? Isso aqui é para vocês responderem a dois. Quando a família real veio para o Brasil estava na condição de colônia portuguesa, né? Então, não havia ainda sido investido naqui como uma potência econômica para a época, uma fonte de movimentação econômica, né? Uma fonte de geração de receita para Portugal. Então, quando a família real veio para cá, houve a necessidade de que existisse, certo, essa potencialização da engrenagem econômica do Brasil, certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. E principalmente que vocês também se atentem no porquê de a família real ter vindo para cá. A família real veio para o Brasil mais precisamente por conta de quê, Guilherme? Porque aquele nosso camarada, Napoleão Bonaparte, tem que se lembra dele, né? Praticamente expulsou a família real de Portugal, né? Expulsou a família real. Vieram basicamente fugidos de lá. Por quê? Porque Portugal quis manter relações econômicas, né? Quis manter relações econômicas com a Inglaterra. Basicamente, aqui a questão está respondida, certo? Vamos prestar atenção nisso. Ou, né, de novo falando desse assunto, sempre é interessante. Houve o bloqueio continental, certo? Houve o bloqueio continental, proibindo os outros países de comercializarem com a Inglaterra. Portugal foi um desses países que não quis deixar de comercializar com a Inglaterra. Então, Napoleão foi lá e atacou-os. Então, a família real veio fugida para cá. Chegando aqui, teve uma nova oportunidade aliás, desculpem, teve essa oportunidade de fazer do Brasil uma engrenagem, né? Uma engrenagem econômica, gerar riquezas. Então, nisso, você faz a leitura e você responde essa questão brilhantemente. Terceira questão. Deixa eu ver aqui quem está presente. Tomara que não dê apagão aqui. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Porque vamos lembrar aqui o seguinte, tá? Não necessariamente vocês estudaram a Revolução Francesa comigo, mas claro que eu tenho um assunto para falar. Aliás, eu tenho coisas para falar desse assunto. Seguinte, as principais palavras que eu tenho para dizer é o seguinte: a Revolução Francesa se baseava em liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então, foi a Revolução que unia as classes sociais, né? Ela buscava esse equilíbrio, essa harmonia entre classes sociais, principalmente a ascensão da classe burguesa, né, que tanto era esmagada pela monarquia, pelos reis, pela nobreza. É tanto que tem aquelas curiosidades que eu falei para vocês. A nobreza roubava terras e riquezas
da burguesia, assim eles quisessem, né? A nobreza se dizia superior e até se dizia ter sangue azul. De modo que na Revolução Francesa foram todos os nobres foram sangrados, vamos dizer assim. Tiveram mortos por decapitação, foram mutilados, alguns até de cabeça para baixo. Isso para que mostrassem que eles não têm sangue azul coisa alguma, né? O sangue deles é vermelho, como o sangue de todo mundo. Eita, pessoal, tá só caindo. E a chuva aqui não para. Nisso vocês... Pessoal, para quem não está conseguindo acompanhar bem, né, para quem está caindo, vocês podem assistir depois, tá? Eu espero que pelo menos a minha gravação esteja sendo bem captada. Quarta questão. A transferência da coroa portuguesa para o Brasil beneficiou quem? França e Inglaterra, Portugal, Brasil, Inglaterra ou só a França? Vamos lembrar aqui também, né, mais uma vez, vamos lembrar aqui mais uma vez de Napoleão, certo? E de economia, tá bom? Aí vamos ler o que é que a gente tem. Napoleão e economia, vamos lá. França e Inglaterra, cujos produtos foram favorecidos por tarifas protecionistas, essa daqui é uma das questões menos prováveis de ser a correta. Tá? Portugal, porque a instalação da administração portuguesa na colônia passou a ser mais rígida, favorecendo suas finanças, aqui a gente já começa a refletir. O Brasil, pois a presença da corte portuguesa beneficiou a ruptura do pacto sem grandes convulsões sociais, estamos chegando perto de uma boa conversa sobre essa questão. A Inglaterra, porque passou a comercializar com a França seu excedente de mercadorias, sobre essa D, ela é basicamente bem clara, tá? Clara no sentido de você saber se ela é correta ou não. Ou letra E, a França, pois a vinda da família real para o Brasil consolidou o bloqueio continental. Eu acredito que essa daqui não vai gerar muita dúvida em vocês. Se vocês resolverem a 2 de boa maneira, vocês resolvem a 4 também muito bem, tá? Quinta questão, a respeito da independência do Brasil. Pode-se afirmar que consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador, instituiu a monarquia como forma de governo a partir de amplo movimento popular, propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Essa daqui é outra que eu prefiro explicar mais do que ler as questões. Deixa eu ver quem é que está aqui. Tem um número razoável. Vamos lá. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador? Não sei. Essa daqui é outra que eu particularmente refletiria mais sobre as outras questões, certo? Vamos apenas nos atentar no que é que veio depois, né? Porque, olha, a respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que tudo aqui vem dizendo, né, vem falando do que vem depois. Olha os verbos. Consubstanciou, instituiu, propôs, provocou ou implicou. Então, a gente já sabe que a gente vai pensar sobre coisas
pós-independência do Brasil, né? O que é que veio a curto prazo, depois da independência do Brasil, né? Do ponto de vista político, é claro, do ponto de vista político, qual era o modelo de governo, né? O modelo de governo que nós tínhamos era ainda escravocrata, né? Estamos falando de independência do Brasil e não de abolição da escravatura, né? Então, ainda tínhamos esse modelo de governo escravocrata, né? Da posse de escravos, da posse de terras. Esse era nosso modelo de governo, né? Então, daqui vocês já conseguem pensar bem, refletir na melhor resposta para a quinta questão. Por fim, a organização do Estado brasileiro, que seguiu a independência, instituiu no projeto do grupo. Vamos só ler aqui a primeira ou os dois primeiros termos, né? A primeira palavra, os dois primeiros termos. Liberal conservador, maçônico, maçônico, não sei, né? Liberal radical, eu acredito que essa daqui vocês não vão marcar, né? Cortesão ou liberal democrático. Vamos lá. Liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Vocês percebem que quando a gente lê, né, principalmente, eu acredito que quando vocês leem com o professor, as ideias ficam um pouco mais claras, né? Olha só. Quer dizer que a pergunta aliás, o enunciado, né? A organização do Estado brasileiro que seguiu a independência resultou no projeto do grupo maçônico que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo, a extinção da escravidão. Opa! Olha só essa B. A organização do Estado brasileiro, segundo depois da independência, resultou, vamos prestar atenção nisso aqui, a extinção da escravidão. Resultou necessariamente nisso, assim, a curto prazo? Não, né? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Então, vou até dar essa colher de chá para vocês. A B dá 6, ó. Por favor, não marquem, né? A B dá 6 é basicamente... Eu estou até fazendo isso porque é meio óbvio que não foi esse o segmento que se deu no Estado brasileiro pós-independência, certo? Você consegue chegar nessa questão aqui muito bem, basicamente com o seu contexto histórico, que você tem na cabeça, com o que o professor passou, explicou, e com os capítulos apresentados, certo? Bom, pessoal, a gente tem 6 minutos e que tristeza, né? Bom, eu acho que dá para a gente chegar pelo menos até a Guerra dos 7 Anos, nesses 6 minutos. Vamos lá. A gente vai falar agora da independência dos Estados Unidos da América. E eu queria logo deixar bem claro uma coisa. Nós somos americanos, certo? Nós somos americanos. Tem uma diferença entre ser estadunidense, entre ser norte-americano e entre ser americano. Tá? Estadunidense é quem nasceu nos Estados Unidos, e isso é até meio óbvio do professor aqui falar, né? Claro que vocês sabem. Norte-americano é todo mundo que nasceu ali naquela parte do continente da América, né? E nós também somos americanos, tá? Então, quando você for se referir apenas por uma questão de estética e de formalidade da própria geografia, quando você for se referir a um americano, você pode dizer que ele é estadunidense, tá? Ele é 3 coisas. Ele é estadunidense, ele é norte-americano e ele é americano em geral. Mas, a princípio, não é só quem nasceu nos Estados Unidos que é americano. Muito menos não é só quem nasceu nos Estados Unidos que é norte-americano, certo? Mexicanos são americanos, cubanos são americanos, chilenos são americanos, tá? Só por uma questão de formalidade, por uma questão de estética. Você pode dizer que você é americano, tá bom? A gente construiu isso ao longo do tempo e só quem nasceu nos Estados Unidos recebe o título de
americano, como se fosse exclusividade deles, né? Sem raiva de nada, tá bom? É só por uma questão de que isso realmente incomoda do ponto de vista geográfico. Latino-americano, não deixa de ser, né? Nós somos americanos, porque estamos na América Latina, assim como eles são norte-americanos, porque estão na América do Norte. A questão é essa, mas se você pegar isso como um todo, daqui para baixo, aqui para cima é tudo América. Todos são americanos. Assim como nós somos brasileiros, latino-americanos, e sul-americanos, e americanos. Eles são estadunidenses, norte-americanos e americanos. Bom, pessoal, eu acredito que dá tempo a gente ler aqui bastante coisinhas ainda. Vamos lá. A independência dos Estados Unidos da América foi um movimento de rompimento político no século XVIII, que contestou e derrotou não só o regime absolutista, mas também sua prática mercantilista. Para que isso acontecesse, foram decisivas as ideias iluministas, que defendiam o fim do antigo regime e a não participação da religião na vida política, como condições para haver evolução econômica e tecnológica. Né? O iluminismo, basicamente, ele era essa ideia, na Idade Média, né? Passando um pouquinho da Idade Média. A não intervenção religiosa e uma maior apreciação da ciência. Né? É tanto que o período do iluminismo foi bastante combatido e abafado pela Igreja Católica na Europa, né? Já que a ciência estava tendo muito mais valor do que a própria religião. E muitas ideias da Bíblia estavam sendo amplamente contestadas, né? Como, por exemplo, a teoria da Terra plana, que, sim, está dentro das interpretações bíblicas, está lá nessas linhas que a Terra é plana e que a Terra está no centro do universo, ou no centro do sistema solar. Mas nós começamos a aprender, na Idade Média, que a Terra não é plana, coisa alguma. Essas teorias começaram a ser combatidas, essas teorias do iluminismo, né? E o iluminismo passou a ser combatido pela Igreja Católica, né? Também, como, por exemplo, o fato do Sol estar no meio do sistema solar. A astronomia foi a ciência mais difundida nessa época e também mais combatida, né? Quem dirá isso será Galileu Galilei. E foram justamente os estadunidenses que realizaram os ideais, utilizaram os ideais do iluminismo pela primeira vez para romper com as monarquias absolutistas. Recapitulando, como vimos que os Estados Unidos foram povoados em um sistema colonial. Inicialmente, famílias inglesas vieram para a América do Norte, fugindo da crise política e econômica da Inglaterra, bem como da perseguição real aos protestantes. Após alguns anos, a coroa inglesa, depois de superar a Guerra Civil, enxergou na colônia norte-americana uma grande possibilidade de fortalecer sua economia. Assim, passou a controlar as 13 colônias, como vimos anteriormente. Ah, meu Deus, gente. Já acabou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para outra aula. Em resumo, a gente vai ficar com essa atividade, certo? Vou deixar o prazo até sexta-feira. E sexta-feira a gente retoma esse assunto da independência dos Estados Unidos, tá certo? Espero que todo mundo tenha colocado o nome já. E tomara que a internet não caia mais hoje. Assim a gente espera, né? Bom, pessoal, então é isso.